Como eu saí do CLT para empreender no mundo da maquiagem. Vou explicar um pouquinho da minha trajetória como empreendedora. E hoje também é o nosso primeiro vídeo no YouTube. Na sequência, teremos vídeos aí toda semana, contando sobre a minha vida, técnica, produtos, então tenho certeza que vocês vão gostar demais. Mas hoje eu vou começar pelo começo, né? Contando a minha história como empreendedora e como eu saí do CLT para empreender. Eu saí do CLT em 2023. E eu trabalhei 2 anos em uma loja de maquiagem. Essa loja de maquiagem me deu abertura para me conhecer mais os produtos e realmente entender esse mundo. Foi lá que eu tive meu primeiro contato com maquiagem de verdade, mas eu sempre gostei de me maquiar, sempre estive maquiada, estive pronta para o meu dia a dia. Então sempre gostei de me maquiar, desde criança. Sempre gostei de assistir tutorial, aprendi a me maquiar com Boca Rosa, Nina Secrets, Mari Maria, Duda, várias maquiadoras aqui do YouTube. Então eu amava assistir no YouTube tutoriais e fazer em casa. Mas foi realmente na loja de maquiagem que eu aprendi tudo que deu entrada para o mundo da maquiagem. Então eu aprendi sobre produtos, tive contato com marcas diferentes e lá eu tive meu primeiro contato com um curso profissional de maquiagem, que foi onde as donas me deram um curso de presente para mim aprender a vender mais os produtos e conseguir dar curso de automake lá na loja. Não foi nada programado eu me tornar maquiadora, até porque não era algo que eu queria. Não via como uma profissão, porque eu amava muito trabalhar na loja, então eu achava que eu ia trabalhar lá a minha vida inteira. Mas fiz meu primeiro curso, eu ganhei de aniversário e fiz o meu primeiro curso em 2023. Em janeiro de 2023, eu fiz o meu primeiro curso profissional e lá eu aprendi só técnica. São 3 técnicas que eu aprendi e foi assim muito único para mim esse curso, foi realmente a minha porta de entrada no mundo da maquiagem. E quando eu maquiei a primeira modelo do curso, eu percebi que realmente era o que eu ia fazer pro resto da minha vida. Quando eu maquiei aquela primeira modelo, sabe aquele sentimento dentro da gente de, nossa, eu nasci pra fazer isso. Mas, né, eu não tinha nada praticamente de maquiagem, comecei do zero. Em janeiro de 2023 eu fiz esse curso profissional e, enfim, quando eu maquiei a primeira modelo, que inclusive foi a minha mãe, vou deixar um registro aqui pra vocês. Quando eu maquiei a minha primeira modelo, trouxe, assim, o sentimento de, meu Deus, de pertencimento mesmo. Aquele sentimento de que eu nasci pra fazer aquilo. Em 2022 eu encerrei ali o terceirão e eu não sabia o que eu queria fazer, né, então eu não ingressei à faculdade. Eu realmente pensei em parar um tempo, porque eu, no meu terceirão, até completar meu terceirão, no primeiro, segundo e terceiro ano, primeiro ano era pandemia, no segundo e terceiro ano eu conciliava o meu serviço no CLT e estudava à noite. Então era muito cansativo para mim. Então em 2023 eu resolvi parar para focar também ali no curso, dar curso de automake na loja e tudo mais, e vender mais ali na loja e não já sair fazendo faculdade e tudo mais. Eu realmente pensei em parar e analisar todos os pontos, o que eu queria para minha vida. E eu comecei a estudar mais sobre e comecei a postar, assim, sem expectativa, sabe? Até porque eu pensava assim, nossa, tem muita maquiadora na minha cidade, quem é que vai querer fazer maquiagem com uma maquiadora amadora? Só que eu sempre gostei muito da técnica assim mais natural, de embelezar com mais naturalidade. Então foi onde eu ingressei na maquiagem e comecei a postar. Eu fazia modelo toda semana, porque como eu fiz o curso, eu não queria deixar a minha técnica passar, sabe? Eu queria fazer o que eu treinei no curso. Eu sempre fui muito esforçada e muito estudiosa. Então eu gostava de estudar e eu gostava ali do que eu aprendi. Então comecei a treinar nas minhas amigas, chamava modelo. Então eu chamava as minhas amigas, maquiava e produzia conteúdo, porque eu sempre gostei de produzir conteúdo. E eu comecei a postar e as pessoas começaram a me chamar. Mas eu também passei por altos e baixos. Então eu achava que em abril, quando comecei a ter a agenda muito, muito boa, eu pensava assim, meu Deus, é o que eu quero fazer da minha vida. Junho, julho, eu atendia uma cliente por mês, 2. Daí ali em setembro eu comecei a ter muita procura. Só que junto com essa procura veio uma pressão muito grande de dar conta de tudo. Pressão muito grande, né? E eu estava muito sobrecarregada, porque eu estava produzindo conteúdo, trabalhava o dia todo e à noite eu produzia conteúdo. E seria melhor empreender, né? Porque eu teria mais liberdade de tempo e tudo mais. Então, isso foi em julho e eu saí da loja dia 30 de outubro. Eu demorei muito tempo para sair, porque além de tudo eu ainda me conectei com as minhas ex-patroas, né? Eu amava trabalhar com elas. Então a gente alimentou uma amizade. Então era muito mais difícil para mim sair.
Elas me deram umas férias, assim, porque elas viram que eu estava muito sobrecarregada. E daí nas férias eu vi que eu realmente queria estar mais em casa. Eu queria aproveitar mais o meu dia a dia. E eu tinha uma profissão que poderia me render dinheiro. Mas até então, gente, era uma coisa muito do além, entendeu? Uma pessoa viver da maquiagem era uma coisa que as pessoas não apoiavam muito. Então, eu não tive muito apoio. A pessoa que mais me apoiou na época, meu namorado, hoje meu marido, ele foi o que mais me apoiou. Então, eu resolvi encarar. E dia 30 de outubro eu pedi minhas contas. Eu recebi seguro, eu não recebi nada, tá, gente? Eu também não tinha dinheiro guardado. Mas eu tinha bastante agendamento para novembro e dezembro. Então, eu resolvi encarar. E fui assim mesmo, gente. Encarei. Eu tinha medo, eu tinha as minhas inseguranças, com certeza. Eu acho que toda profissional passa por isso. Eu investi muito em curso, em técnica e produção de conteúdo para aprimorar, né? Então, sair do CLT dia 30 de outubro foi um misto de sentimentos. Na primeira semana, eu chorava muito, porque eu achei que eu tinha feito a escolha errada, né? Então, eu chorava muito, eu ficava muito insegura. Mas eu continuei trabalhando. Então, eu conciliava 2 salões e mais atendimento a domicílio. Então, eu atendia muito assim, sabe, picado. Eu resolvi trocar de salão. Trocar o salão que eu atendia por um salão que tinha uma penteadista e que ia me entregar uma experiência melhor para os meus clientes. Eu amava o salão que eu comecei a atender. A dona do salão era incrível, eu amava ela e eu gostava muito do jeito que ela atendia as clientes dela, consegui fidelizar muitas clientes e eu passei para outro salão. Nesse salão tinha uma penteadista, então me ajudava também a entregar um pouco mais de experiência para as minhas clientes. Tive experiência com noiva também nesse salão, mas eu fiquei pouco tempo. Eu fiquei nesse salão de julho, finalzinho de outubro de 2024. Quando eu saí da loja, eu já trabalhava nesse salão antigo, que foi o primeiro salão que eu peguei, eu já trabalhava. Então eu fiquei praticamente aí 1 ano nesse salão que eu atendia. Daí eu resolvi sair para ir para esse salão que tinha penteadista. E que eu precisava ficar sozinha. Eu precisava alugar uma sala, ficar sozinha, para mim conseguir produzir os meus conteúdos, dar curso para profissionais. E foi isso que eu fiz. Eu encarei todos os meus medos de novo, coloquei todos os meus sonhos dentro da minha maletinha e aluguei uma sala no centro da minha cidade. Era improvável, porque eu tinha pouco tempo como maquiadora, né? Eu tinha pouquíssimo tempo como maquiadora. E encarar uma profissão assim, com tão pouco tempo, é quase uma sentença de que vai dar errado. Mas não deu. Eu trabalhei demais, assim. Eu produzia muito conteúdo, eu criava muito. E mesmo quando eu tava desanimada, chateada, decepcionada com alguma coisa, eu ia produzir conteúdo. Passei por muita coisa, assim, dentro da maquiagem, sabe? Profissionais que falaram mal de mim no Instagram, que falaram do meu jeito de falar, falavam, né, do meu jeito de falar, falavam da minha maquiagem, falavam da minha técnica, da forma que eu trabalhava. Eu ouvi todos esses comentários, porque as pessoas me mandavam, porque podiam falar tudo de mim, menos que eu não entregava o meu melhor para as minhas clientes. Eu não criava só um atendimento, eu criava uma conexão com quem me escolhia. Então eu era escolhida não só uma vez, mas várias vezes pela mesma cliente. E assim eu fui criando a minha carreira. Eu ouvia coisas sobre mim, as pessoas tentavam me derrubar, tentavam falar coisas sobre mim e eu não dava bola. Aluguei meu estúdio, em novembro eu lancei que eu aluguei. Na primeira semana de novembro eu estava no meu estúdio. Eu comecei sem nada, eu não tinha nada, eu não tinha um sofá, não tinha nada. A coisa que tinha na sala, porque já tinha, era o ar-condicionado. Então, foi assim que eu comecei. Eu comprei as tintas, eu montei o estúdio, fazendo aos poucos. Eu nunca na minha carreira precisei pisar em ninguém, passar a perna em alguém, roubar clientes de alguém como já fizeram comigo. Eu já passei por muitas situações que até se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários, se vocês quiserem que eu traga as situações que eu já passei como maquiadora. Em abril, eu senti a necessidade de começar a ensinar os profissionais, porque eu vi que eu já tinha experiência na área, já tinha passado por coisas difíceis dentro da minha profissão, já tinha investido muito dinheiro em cursos, em mentorias, para mim me profissionalizar. E daí nasceu o método NF, que é a minha forma de olhar o mundo como profissional. E já no primeiro mês de lançamento eu já tive aluna.
E foi mais uma vez Deus me dando a certeza de que eu estava no caminho certo. E desde lá, eu nunca parei de ter alunas no Método NF. Então, o Método NF é meu curso profissional, onde eu ensino as profissionais além da técnica. Eu mostro os bastidores do mundo da maquiagem, onde eu mostro criação de conteúdo, captação de clientes. E claro, ao longo do tempo, ali ao longo do ano de 2025, eu fui lapidando esse curso. Em julho de 2025, eu senti a necessidade de ter uma mentoria para as alunas que queriam, mas elas não moravam aqui na minha cidade, nem próximo de mim. Então eu lancei a Mentoria NF, que era o meu direcionamento particular para as profissionais de vários estados. Então eu tenho alunas espalhadas por todo o Brasil, até em Minas Gerais a gente já chegou com a Mentoria NF. Lançar a Mentoria NF foi um marco na minha carreira, porque eu sempre quis ensinar as profissionais a viverem da maquiagem, de uma forma que elas entendessem que elas não precisariam se matar para conseguir cliente. E é isso que eu faço dentro da Mentoria NF. Eu ensino profissionais a se posicionarem, para que elas não passem pelo que eu passei, de profissionais falarem mal dela, de ela desanimar por qualquer coisa, de para ela realmente entender que a profissão maquiadora dá dinheiro, que ela pode viver da maquiagem de forma leve, que é isso que eu vivo hoje. Então, a Mentoria NF é um marco. Ensinar profissionais é uma das minhas maiores realizações como maquiadora. Então, sem dúvidas, os meus cursos profissionais fazem muita diferença e as minhas alunas têm resultados assim incríveis. Visto isso, chegamos em 2026. Em 2025, tivemos um crescimento de mais de 30% referente ao ano anterior. E já em 2026, a gente já começou o ano dobrando os faturamentos mês a mês. Então, 2026 veio para afirmar ainda mais que estamos no caminho certo. Mostrar que nenhuma caminhada é fácil. E claro que eu tenho muito a lapidar ainda a minha comunicação aqui no YouTube e eu quero que vocês me ajudem a fazer isso. Sozinho eu acredito que não tenha muita graça. Comentários o que vocês querem ver de diferente. O que vocês querem ver por aqui como uma maquiadora que empreende. Eu comecei do zero para empreender e hoje ter meu próprio estúdio no centro da cidade. Ou seja, o que era improvável se tornou provável na minha vida. E eu quero que vocês coloquem aqui o que vocês querem ver. E se você quer ter acesso à mentoria ou ao curso profissional e quer saber um pouco mais sobre isso, aqui na descrição eu vou deixar o link de todos os meus serviços para você conseguir entender um pouquinho mais sobre e eu vou aguardar o seu comentário. Um beijo maravilhosa e seja muito bem-vinda ao nosso canal no YouTube.